Isolamento social, pessoas que a gente ama, afastadas de nós, não pode mais ir à escola, sair com tranquilidade às ruas, passear, viajar. Isso sem falar nos riscos de contrair Covid-19 e ainda contaminar alguém. Nessa época de pandemia, muita gente tem desenvolvido sintomas de depressão, ansiedade, medo. Será que desenvolver a espiritualidade pode dar uma força para que a gente fique mais forte para encarar essa fase? Quem conversa com a gente sobre isso é o coordenador do curso de Teologia do Ensino à Distância da Unicesumar, Rony Carvalho. Tudo bem, Rony? Olá, boa noite, Elaine. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, a gente tem percebido assim, abriu um pouquinho, de repente teve que fechar de novo porque aumentaram os casos. Então o pessoal começou a ter um pouquinho de esperança e de repente essa esperança foi tirada novamente. Então isso já é um baque, além do baque que já estava antes, né? Sim, sempre depende, acredito eu, a nossa esperança, aonde nós estamos colocando ela, né? É lógico que todo ar assim, que nos traz uma brisa para refrescar sempre é bom, mas a gente tende a ter que olhar além daquilo que nós estamos vendo nesse momento, né? Acho que isso é fé, é conseguir olhar além do que está posto, né? Então é lógico, uma situação dessa de quando vem uma terrível crise como dessa pandemia e com ela essa quarentena, nós ficamos um pouquinho aflitos. E aí quando tem essa possibilidade, abre-se o sorriso. Então, nesse momento que fecha novamente, acho que buscar essa fé, essa espiritualidade é algo que nos impulsiona para continuar lidando com as adversidades. Você acredita que quando a gente, de repente, cai com muita facilidade, por exemplo, muitas pessoas tiveram sonhos desfeitos, tinham viagens já programadas, isso abala um pouquinho a fé, né? Abala porque nós não estamos acostumados a não ter a vida no controle das nossas mãos, né? A gente vive muito pautado naquilo que nos é material, para a gente poder organizar em caixinha, mas a vida não é assim. E, na verdade, a gente não tem controle sobre nada, né? Não tem nenhum controle. Mas cada um busca uma melhor compreensão da vida para poder se organizar, para conseguir lidar com o dia a dia. Colocar esses projetos, esses prazos, nos ajuda a tentar imaginar que temos o domínio da situação. Quando isso nos foge à mão, isso faz com que a gente repense, inclusive, a nossa própria existência. É interessante porque daí vem muitas perguntas, né? Os cristãos, por que Deus está permitindo que isso aconteça, né? Acontece mais ou menos isso no luto também, né? Sim. Quando a pessoa passa por uma dificuldade muito forte, eu imagino que outras religiões também, as pessoas ficam meio que se perguntando por que é que está acontecendo isso no mundo, né? Na verdade, pode ser um processo evolutivo até, né? Eu acredito que a dúvida nos impulsiona para frente. Então, acho que é inerente ao ser humano ter esses questionamentos, né? Por que minha vida me trouxe até aqui e o que eu vou fazer uma vez essa vida ficando bagunçada? As tradições religiosas vão tentar dar respostas diferentes e muitas vezes fazer perguntas diferentes. Muitas vezes, ao invés de fazer a pergunta por que isso aconteceu, é para que aconteceu, para tentar lançar uma luz como um propósito, porque aí a vida fica mais palatável, né? E tenta organizar um pouquinho esse caos. Então, a gente busca caminhos diferentes, tentar organizar isso. Esse é um desafio de todo ser humano. E nessa hora, essa busca pela espiritualidade, independente aí do caminho que a pessoa busque, procure ou siga, é importante ter esse apego, né? Não é nem apego, mas essa confiança, talvez, de que tudo pode melhorar, né? Eu não diria, talvez, em que é importante, mas cada pessoa vai ter a sua caminhada, vai ter a sua descoberta, a sua experiência, né? A Kierkegaard fala que, para ele, né, um conceito de espiritualidade, e conceituar sempre é algo muito difuso, mas Kierkegaard fala que espiritualidade é você se conectar com a sua essência através daquilo que é transcendente. Bom, cada pessoa vai buscar ter a sua experiência de uma forma. As tradições religiosas vão encaixar de alguma forma. Então, vale muito olhar para si e olhar se a vida é só isso ou tem algo além. Se eu entendo e se eu sou convencido que existe algo além, aí eu vou buscar responder os meus questionamentos conforme esse caminho está me sendo proposto, né? Uma vez me perguntaram assim, e se um dia você descobrir que Deus não existe?
Eu falei, não tem problema, pelo menos eu vivi feliz acreditando que ele existia. Eu acho que a gente tem sempre esse desafio. É a aposta contra o além, né? Se eu acredito que tem um além e realmente tiver, eu ganho. Se eu acredito que tem um além e não tiver, eu não vou perder nada. Mas se eu não acredito e tiver, aí é algo preocupante, né? É Francis Bacon, que é outro filósofo, que faz essa aposta... Blaise Pascal, que faz essa aposta contra o além. Eu acho que o que vale é a gente entender como é a nossa compreensão de vida, principalmente como nós nos colocamos com os demais. E esse demais é com os demais seres humanos e também com a criação de maneira geral. O Mário Cortella fala muito sobre o verbo esperançar, né? Ele fala de ter esperança. Talvez esse seja o momento de não olhar muito para o problema, mas olhar para a esperança. Sim. Eu acho que essa situação de quarentena vem nos lançar a pergunta o que nós estávamos fazendo com a nossa vida. E aí isso foi potencializado quando a gente percebe que a gente não estava fazendo nada, né? Tem um poema da Marina Colasanti que fala assim, eu sei, mas não devia, né? Então, a gente vai perdendo o rumo da vida, deixando de viver só existindo. E aí quando vem uma situação de clausura, como a gente está vivendo, isso potencializa. Então aí a gente precisa aprender, acho que enquanto ser humano, um pouquinho na poesia de um grupo de música chamado Teatro Mágico, que é não se acostumar com o que incomoda. Então, desde a nossa vida pré-quarentena e agora nesse momento. E aí a esperança vem a reboque desse questionamento. Então eu preciso me agarrar em algo que consiga me levar além daquilo que eu estou vivendo, ou me ajudar a enxergar além daquilo que eu só consigo ver nesse momento de dor. Muitas vezes, como você falou, o luto é semelhante também. Essa coisa de olhar para dentro e tentar tirar um pouco desse monte de torpedos que vem de fora também pode ajudar de alguma forma, né? Sim, a gente vive um mundo de informações todo ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente se individualize e comece a olhar só para si. Quando eu tiro o olho de algo maior, eu me incomodo com os detalhes da minha vida, que minha vida não está organizada do jeito que eu queria. Eu acho que a esperança passa nesse sentido de olhar além de si. A proposta cristã, ela vai tentar nos ajudar nesse sentido, olhar além de si. Quando uma proposta de espiritualidade cristã é assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, abriu mão de ser algo espiritual para ser humano e ter relações humanas. Eu acho que nós aprendemos com o texto bíblico dos cristãos quando nós também nos propomos a não ser humanos, como humanidade, como um pensar coletivo, compartilhado, porque aí a minha dor não é só minha, eu divido com os outros. Porque o pior do que sofrer é sofrer sozinho. Exatamente. Então, quando eu compartilho, eu deixo de olhar só para mim. Eu vou olhar para as outras experiências, eu vou ver que talvez a sua dor dói mais que a minha. Então, eu posso sair da onde eu estou para poder te ajudar, para que juntos passemos esse momento o mais breve possível. Eu tenho percebido muita gente com muito medo. Medo de pegar a doença, medo de morrer por conta da doença. Um medo, assim, às vezes bastante exacerbado. São dores reais, cada um tem a sua dor, como você acabou de dizer. Você acredita que a fé, trabalhar a fé dentro da gente pode ajudar a acalmar isso e deixar um pouco mais em paz? Então, para quem é cristão, vai lembrar de um texto bíblico no Novo Testamento que diz assim, que o amor lança fora o medo. Então, a fé nos ajuda a amar e o amor nos ajuda a ter fé, né? Olhar por uma perspectiva boa. E isso lança fora o medo. A questão é, por que eu tenho medo? É lógico que a finitude, né, nos pensar que não vamos deixar um legado, pensar que minha vida é breve, nos ajuda a fazer novas perguntas. E aí acho que é interessante olhar para si, né, para se pensar, por que eu tenho esse medo? Esse medo é até onde ele é real ou não? E como eu divido esse medo, vamos pensar em diversos medos menores para que eu possa ir resolvendo esses medos menores. Então, a fé com certeza nos ajuda a passar por esse momento de sequidão, né? Ou de noites escuras. Um pouco mais leve, né? Sim, sim, sim. O que você diria para o pessoal, então, que de repente está precisando ter um olhar aí mais voltado para a esperança, para a fé, para o otimismo, talvez, ainda que esteja numa situação como essa?
O convite que eu faço até para quem é pessimista, né? O Ariano Suassuna tem uma frase que ele diz que ele não é pessimista, né? Ele é um realista esperançoso. Eu acho que a esperança nos impulsiona para frente. Então, é tentar olhar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, minha vida e minha força, minha essência é mais do que isso. São os legados que eu deixo para frente. O emprego e uma lógica socioeconômica não pauta e não responde tudo aquilo que é existência. Então, talvez enxergar a vida por outras lógicas, a não ser da lógica econômica ou da sanitária, porque aí eu vejo que sim, minha vida tem vida antes e vai ter vida depois disso que eu estou passando, ainda que eu tenha medo. E é lógico, buscar pessoas para me ajudar a passar. Para quem está com realmente uma situação mais profunda de medo, buscar pessoas, buscar recursos, buscar muitas vezes orientação terapêutica para ajudar a passar essa situação. Passar sozinho é o pior, né? Sim, com certeza. Eu acho que as tradições religiosas estão aí para nos ajudar e colocar todo esse arsenal que nós temos para ajudar as pessoas. E fortalecer, né? Sim, para nós agora é o melhor momento de nós podermos ajudar. Acho que no momento de crise é onde a fé e a religião entram para poder ajudar a humanidade a ir para frente. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação Eu que com a agradeço. gente.